Olá, bem-vindos a uma lenga-lenga, a mais uma lenga-lenga do costume. Esta lenga-lenga de hoje retoma um percurso interrompido na semana passada. Na semana passada estive com gripe, ainda estou levemente engripado, mas acho que já não se nota tanto. De qualquer maneira, já não estou engripado o suficiente para, a ponto de não conseguir fazer a lenga-lenga. Acho que consigo. Se não conseguir, vocês vão reparar pelo caminho, mas acho que vou dar conta do recado. Ahm, Agora quase perdi a prática e esqueci-me do que costumo, da forma como costumo abrir estas coisas. Ah, Peço desculpa, estou aqui a receber uma mensagem relevantíssima. Ah, Começo por agradecer o patrocínio do Azeite Talismã, agradeço também o patrocínio da Prozis. Não se esqueçam de sempre que fizerem compras na Prozis, na loja online, de incluírem o código Lenga-Lenga, uma palavra só, e obtêm descontos e dão também coisas boas aqui para a Lenga-Lenga, das quais bem precisamos. Eh, Para começar, uma pequena incursão sobre o que está a acontecer no Médio Oriente, o que está a acontecer em particular em volta da, da entrega dos reféns israelitas que estiveram presos pelo Hamas e agora sabemos que torturados praticamente até ao limite da resistência humana durante mais de um ano bastante mais de um ano. Vimos os últimos, mais recentes, três ex-reféns a serem libertados. É verdade que foram libertados, mas também é verdade que o estado em que foram libertados mostra o modo selvático como foram tratados, um modo absolutamente. Ser desumano é pouco, dizer cruel é pouco, quer dizer, dizer animalesco é ser ofensivo para com os animais que não têm culpa, nem, nem capacidade de descer ao nível dos, dos psicopatas do Hamas. Não há nenhum animal que seja um serial killer por vocação, por tara. Os animais, os meus elementos do Hamas são psicopatas. Há ali um culto da morte, um culto do sofrimento, um culto da crueldade que os demais animais não têm. E a forma como se apresentaram. A primeira forma como a entrega dos reféns tem sido, a libertação dos reféns tem sido feita, vimos já numa outra ocasião, aqui há dias, umas raparigas e umas senhoras a serem obrigadas a passar por uma multidão ensandecida. Aliás, aquelas multidões por aqueles lados da Palestina costumam estar sempre ensandecidas. Uh, uma multidão que despejava ódio e, se pudesse, outras coisas em cima daquelas pobres pessoas que já tinham, como se elas já não tivessem passado o suficiente. Agora, no caso destes três prisioneiros, ou ex-prisioneiros, ex-reféns detidos pelo Hamas, eles foram forçados a ter que ler umas coisas que o Hamas os forçaram a ler. Têm feito isso também com os demais reféns libertados. E depois oferecem-lhes uma espécie de diploma e depois aguardam que os capachos do Hamas, os idiotas de serviço, os idiotas úteis de serviço, os idiotas inúteis, pelas televisões do Ocidente afora, venham dizer que estão a ver, afinal o Hamas tratou muito bem os prisioneiros, aliás estão ali praticamente agradecidos por terem sido raptados, por terem sido sequestrados e fechados em calabouços e sujeitos às maiores provações e como se vê, à fome. Eles praticamente estão agradecidos. Foi um tratamento quase VIP que o Hamas lhes dispensou. O caso mais cruel num dos três prisioneiros libertados ontem, estou a gravar isto domingo, ontem, já foi anteontem, salvo erro, um dos três prisioneiros achava que tinha a mulher e as filhas vivas, mas não, só depois da sua libertação é que ele percebeu que elas tinham sido assassinadas pelo Hamas no dia em que ele foi raptado, presumivelmente no dia em que ele foi raptado. O resto da sua família mais próxima tinha sido por inteiro assassinado. Não vou entrar em grandes pormenores sobre esta questão de Israel e sobre o Médio Oriente, exceto para dizer uma ou duas coisas.
já não consigo ter a mínima capacidade de compreensão, ou não consigo fazer o mínimo esforço de empatia em relação às pessoas que face ao que é o Hamas, face ao que representa o Hamas, face ao, ao, aos objetivos, aos desígnios gerais do Hamas em relação a Israel e ao extermínio do povo judaico, face ao apoio que o Hamas, de que o Hamas goza na Palestina, não pela população, não da população toda, mas de uma parte com certeza significativa da população, não será tão minoritária quanto isso. Já não consigo ter paciência para as pessoas que relativizam o que se está a acontecer lá e que, quando se fala dos horrores praticados pelo Hamas, daquilo que foi o 7 de outubro, dos massacres, das pessoas queimadas vivas, do que aconteceu. Vale a pena adjetivar muito o que aconteceu, até porque não é fácil. Mas não tenho mais paciência para as pessoas que relativizam o que aconteceu, dizendo, mas Israel também pratica não sei o quê, Israel está a cometer genocídio na faixa de Gaza. Só por acaso, uma das zonas, uma das regiões do mundo cuja população mais tem aumentado. Eu já disse isso aqui, salvo erro, e volto a dizer, o genocídio praticado por Israel em Gaza é o pior genocídio, é o mais mal feito, o mais incapaz genocídio de sempre. É o único genocídio em que a população vítima multiplica e multiplica bastante, não? Uh, Cresce muito significativamente em vez de diminuir. É um genocídio, no que toca a genocídios, é dos piores da história da humanidade, dos mais mal feitos, dos piores no sentido de ineficazes. Sabe? Como bem, a resfriada ainda não me abandonou, uh, mas realmente já não tenho paciência para as pessoas que relativizam aquilo, e as pessoas que relativizam aquilo, as pessoas que usam aquele whataboutismo, ou seja, what about, o que é que Israel, mas vejam o que Israel tem feito. Mas o Hamas fez isto, mas não quero saber porque Israel é que... Essas pessoas ou não sabem do que estão a falar, e a ignorância é relativamente grave, ou a alternativa é pior, as pessoas sabem do que estão a falar e estão deliberadamente a usar de má fé para desculpar, para legitimar bando de assassinos, uma cultura, mais do que um bando de assassinos, é um bando de assassinos instalado numa sociedade em que se pratica um culto do ódio. As pessoas em Israel nascem, crescem, vivem com as suas, ocupadas nas suas vidas. As pessoas na Palestina, seja na Cisjordânia, seja na faixa de Gaza, boa parte delas vive porque é subordinada a isso desde que nasce, bebem isso praticamente no leite materno, figurativamente falando. São nascidas e criadas no ódio absoluto ao vizinho Israel, aos vizinhos judeus e, não em raros casos, à própria existência dos infiéis e de um Ocidente que não é aquilo que eles gostariam que fosse, ou que não se comporta como eles gostariam que se comportasse. Ou seja, muitas das pessoas que aqui no Ocidente defendem o Hamas sem assumir que defendem o Hamas, estão, no fundo, a mostrar aquilo que são antissemitas. Eu sei que agora há o eufemismo em voga já há uns anos, é o antisionismo. Eu não sou antissemita, eu sou apenas antisionista. As pessoas saberão o que é que quer dizer sionista? Vão ver, não tenho paciência. Aparece-me aqui na Lenga-Lenga, nos comentários, parece-me um caso ou outro dessas pessoas que, por ignorância ou por má fé, têm obviamente uma postura antissemita. Aparecem também, essas pessoas também me aparecem no Facebook, aparecem no Twitter, aparecem por aqui, por ali. Ahm, não, não vou perder o meu tempo a tentar catequizá-las. Quem é antisionista ou antissemita, para usar o termo exato, não se vai deixar convencer, porque as suas fundamentações, as suas crenças são de tal maneira irracionais que não se vão deixar afetar por,
qualquer coisa que eu, outra pessoa qualquer, suponho, possa dizer. Portanto, são antissemitas, vão continuar a ser antissemitas. Nos últimos. Isto já. Durante a minha vida já tive a oportunidade de conhecer vários casos. Durante nos últimos anos, isso, e durante este último ano e meio, mais ou menos desde o 6 de outubro, isso ficou mais. Houve mais casos a revelarem-se de pessoas que eu, algumas até conhecia, mais ou menos pessoalmente, nenhuma felizmente minha amiga, mas pessoas que eu tinha noção de que existiam e de que já tinha, com quem já tinha tido algum contacto. Outras pessoas com quem não tinha tido contacto absolutamente nenhum, a não ser através de uns e-mails ou de umas mensagens nas redes sociais e tal, e que ficou a perceber que dedicam um ódio puro, cristalino, imaculado a Israel e aos judeus. Um, e são essas pessoas que usam os argumentos, argumento não é palavra, mas que usam, que se valem das ladainhas mais inconcebíveis para tentar justificar aquilo que é Hamas, que o Hamas e que o terrorismo palestiniano ao longo das décadas tem feito e também tentado fazer a Israel e aos judeus. Aguardem, quer dizer, desabafem à vontade lá nos hospícios onde as vossas cabecinhas vivem, mas não estar a virar para aí. O tema principal de hoje é o tema que faz o bonequinho, o cartaz aqui do Lenga Lenga é outro. E o tema é, também não vou desenvolver muito, mas acho que merece ser falado e um tema bastante mais risonho, é um tema feliz, é um tema positivo, é um tema que é possível encarar com otimismo, ou no qual é possível empregar otimismo, que é a questão do presidente da Argentina, o Sr. Javier Milei, e o facto do Sr. Javier Milei estar-se a tornar uma espécie de. Ele já era quando foi eleito, uma espécie de besta negra de um certo pensamento hegemónico na sociedade ocidental, ou insere nos mídia, em boa parte dos mídia da sociedade ocidental e em alguns poderes vigentes e ortodoxias vigentes na sociedade ocidental. Mas, no fundo, há um ano e pouco, quando o Sr. Milei foi eleito presidente da Argentina, esses poderes, essas ortodoxias, achavam que aquilo ia correr mal muito depressa, ou seja, que o Sr. Milei era apenas um excêntrico que prometia um governo mínimo, uma postura liberal, quase libertária na gestão da coisa pública. Uh, mas achavam que iria correr mal por este ou por aquele motivo, e porque também, sobretudo, julgo eu, porque o Sr. Milei não inspirava, não tinha adotado uma postura propriamente solene, sobretudo quando aparecia com a motosserra em campanha e tal, eh, e com toda uma postura que estava muito longe, isto continua a estar muito longe de ser convencional, achava-se que fulano diz estas coisas, mas ele não vai fazer estas coisas, fulano é apenas um diletante, um excêntrico, um pobre coitado cujo governo vai descarrilar a muito curto prazo. Acontece que o governo do Sr. Milei não descarrilou, encolheu muito face aos governos socialistas que tinham mandado durante décadas e que tinham arruinado, e que durante décadas tinham arruinado a Argentina. O governo encolheu muito, mas não descarrilou. Muito pelo contrário, o governo do Sr. Milei, por um lado, tem de forma quase rigorosa e minuciosa, tem cumprido aquilo que se propôs cumprir, e aquilo que, mais importante ainda, aquilo que o Sr. Milei se propôs cumprir, tem tido resultados positivos. Ou seja, o Sr. Milei tem vindo a demonstrar que uma gestão muito liberal, liberal no sentido europeu, no sentido económico do termo, no sentido da, do espaço que se dá ao mercado para funcionar, e no sentido da redução que se aplica no Estado, na governação. Portanto, um governo mínimo, um Estado reduzido, e uma atitude de complacência face ao mercado tem vindo a resultar. Aquilo que se achava que poderia resultar, mas que nunca tinha sido de facto aplicada com
a esta escala nacional e com esta intensidade. Acho que é a primeira vez que isto acontece. E os resultados têm sido aqueles que os liberais, as pessoas que apreciavam o liberalismo, que achavam que estes resultados iam funcionar, não podem estar desiludidas com o que está acontecendo na Argentina. O que está acontecendo na Argentina é o melhor possível, eh, é o melhor resultado possível, fruto da aplicação de medidas liberais à gestão de um governo do país. Era difícil imaginar melhor do que aquilo que está a acontecer. Aquilo que está a acontecer não tem. Está a acontecer sem efeitos secundários, sem prejuízo de algumas pessoas ou de alguns setores da sociedade? Não, com certeza que não. Com certeza que os despedimentos da administração pública e não têm sido pequenos, vão repercutir-se nas pessoas que são vítimas desses despedimentos, com certeza. Agora, não se pode querer cobrir a cabeça sem destapar os pés. Se pode puxar de um lado e esperar que a outra ponta continue intacta. Essas as pessoas ou os setores que têm sido prejudicados pelas propostas do Sr. Milei não são, esse prejuízo não é surpreendente, era obviamente expectável que viesse a acontecer. O que está a acontecer de positivo e que de forma conjuntural e até estrutural é mais, ou seja, é algo de mais profundo e que escapa à, à vida imediata de algumas das pessoas. Não, não, o que está a acontecer vai ter repercussões no futuro da Argentina, ou ameaça ter repercussões muito positivas no futuro da Argentina. E com isto não quero dizer que se estão ainda, que se está a sacrificar uma, duas ou três gerações, as pessoas que estão vivas na Argentina, para que um dia o país possa ser melhor do que aquilo em que está ou que estava. Não, a maioria das pessoas já está a beneficiar diretamente das políticas do Sr. Milei. Esse é que é o ponto. É o ponto mais importante. Porque eu não quero, por muito que a estrutura seja importante, como dizia o velho Marx, quer dizer, não gostaria de ver uma política que sacrificasse as pessoas que estão vivas em favor das pessoas que um dia viriam a nascer, em nome de um futuro longínquo. É importante que as pessoas que estão vivas, as pessoas de hoje, que recolham os frutos dessas políticas e que possam usufruir dos benefícios que essas políticas concedem. E a grande maioria dos argentinos está a beneficiar dessas políticas, no poder de compra, na habitação, na, na queda brutal da inflação, a inflação mensal, a inflação anual. A Argentina, aquilo que o Sr. Milei se propôs fazer, está a fazer, e aquilo que o Sr. Milei está a fazer tem tido os resultados que apenas os mais otimistas achavam que iriam ter. E, no entanto, e era aqui que eu queria chegar, o Sr. Milei, ou no entanto, quer dizer, apesar disto, ou talvez por causa disto, o Sr. Milei continua a ser tratado por boa parte dos mídias ocidentais como não se trataria a lepra. O Sr. Milei começou por ser começou a ser tratado de início, era o maluquinho de serviço, hoje é um perigoso líder de extrema-direita. Eu não sabia que a extrema-direita estava empenhada em praticamente pulverizar o Estado, em reduzir o Estado ao mínimo possível, ou ao mínimo viável. Pensava que a extrema-direita, tal como a extrema-esquerda, eram visões estatistas do mundo e visões completamente coletivistas do mundo. Não, pelos vistos, houve aqui uma revolução semântica qualquer que faz com que a extrema-direita hoje em dia, bem, hoje em dia a extrema-direita, ou fascismo, ou até nazismo, tem uma definição muito simples, que alguém deu, que é uma política de direita de que eu não gosto. Pronto, portanto, a partir do momento que eu não gosto de uma determinada política, e sobretudo se essa política for de direita, essa política é de extrema-direita, ou é fascista, é praticamente nazi, deve estar aí para aparecer uma fotografia qualquer, se é que já não apareceu, se calhar já apareceu uma fotografia em que o presidente Javier Milei aparece a fazer a saudação nazi e para constituir uma prova definitiva de que o nazismo está em marcha na Argentina. Não, e nós vemos isso, ainda agora vi uma entrevista agora, dia 2, com um dos dirigentes da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco,
parece-me que dos poucos dirigentes da Iniciativa Liberal, se não for o único, anda lá próximo, dos dirigentes com alguma relevância dentro do partido, a assumir que se fosse argentino que votaria no Sr. Milei. Um, e vi o entrevistador, aquilo era na SIC, o SIC Notícias, não admira, não é? Talvez nos outros canais não fosse muito diferente, praticamente a espantar-se, quase a um passinho de se indignar por um dirigente de um partido português, de um partido democrático português, confessar que votaria num candidato de extrema-direita. Estamos, estamos neste, estamos nisto, não é? Um, Isto mostra o que é SIC Notícias, mostra o estado em que estão as nossas televisões e boa parte dos nossos mídias, mas o lado bom é que também mostra que na iniciativa liberal, ao contrário do que às vezes parece, há vida inteligente e eu não conheço o Bernardo, eu conheço algumas pessoas da iniciativa liberal, tenho até um amigo ou outro que tem alguma responsabilidade na iniciativa liberal, não é o caso do Bernardo Blanco, que nunca vi mais gordo, nem mais magro já agora, eh, mas que independentemente de outras questões ou de outras posições que ele possa ter ou ter tido sobre determinados assuntos, apesar de tudo é um alívio ver que dentro da iniciativa liberal, num partido que se quer ou que se diz economicamente liberal, haver pessoas que não têm medo ou vergonha ou receio de serem conotadas com as políticas, com o Sr. Milei e com as políticas do Sr. Milei. Porque isso era uma coisa que eu andava há um ano a interrogar, sobre a qual me interrogava há um ano. O que é que faz? Eu não estou a dizer para a iniciativa liberal organizar congressos e colocar no, no fundo do palco uma fotografia gigantesca, praticamente um holograma do Sr. Milei, a título de santo ou de herói revolucionário, coisa do género. Mas achava estranho, curioso ou até desagradável que um partido que é liberal, que se diz liberal na economia, e que eu acredito que defende ideais liberais na economia, não quisesse saber para nada, não parecesse completamente indiferente e até fizesse algum esforço para não tocar no tema, parecesse completamente indiferente àquilo que está a acontecer na Argentina desde há um ano e pouco. Não é um país, não é uma país, país secundário ou terciário no quadro mundial, não estamos a falar do Belhota nas Caraíbas, não estamos a falar de Liechtenstein, estamos a falar de um país que já foi uma das maiores economias do mundo, que é um dos países mais relevantes de toda a América do Sul. Estamos a falar da Argentina, portanto, aquilo que a espécie de revolução liberal, que de facto, e o termo não é excessivo, que o senhor Milei está a aplicar na Argentina é obviamente um laboratório da aplicação das políticas de economia liberal a sério e logo por isso mesmo devia merecer a atenção da IEL. Eu não sei se não merecia, mas se merecia era às escondidas, quer dizer, a IEL, não, quando se falava ao Dr. Rui Rocha, do Javier Milei, ele aqui há uns meses acabou por admitir que estavam a reparar que havia ali qualquer coisa para os lados da Argentina, mas que não se queriam identificar, não se queriam confundir, não seguem, não seguem heróis ou gurus ou coisa do género. Ele disse assim qualquer coisa que lhe permitisse tentar sair airosamente do assunto. Ora bem, vejo agora um outro dirigente, o senhor o Dr. Bernardo Blanco, que até tem ambições de vir a ser líder da Iniciativa Liberal, assumir com franqueza que, afinal, aquilo que o senhor Milei está a fazer na Argentina é útil, é importante, é relevante do ponto de vista de uma pessoa que seja liberal na economia, que privilegie o mercado em detrimento do Estado. Isso pode ter demorado, mas pronto, é uma notícia que se dá- da qual se dá conta com agrado. Eu, pelo menos, gosto de ver que em Portugal, quer dizer, eu sei que o Chega, também o Dr. Ventura invoca o Javier Milei e tal, mas depois, quer dizer, as políticas do Dr. Ventura, ele pode ter concordâncias com o Sr. Milei, até em termos culturais, em termos de, que é o lado que menos me interessa no Sr. Milei, muito sinceramente, o que me interessa no que está a acontecer na Argentina e no tipo de laboratório que a Argentina se tornou, de laboratório governamental que a Argentina se tornou. O que me interessa é o resultado das políticas económicas, muito francamente, a parte das guerras culturais.
não dependem muito daquilo que o Presidente diz ou deixa de dizer, e de certeza que não vão depender do que o Presidente da Argentina diz ou deixa de dizer. Agora, uma matriz, a aplicação de uma matriz liberal de Estado mínimo num país com a dimensão da Argentina, acho que é importante, mas é uma visão do mundo, uma visão da economia e do Estado e do governo, eu acho que seja de todo compatível com a visão do Dr. Ventura do Chega, ou pelo menos com a visão que o Dr. Ventura parece mostrar ter enquanto líder do Chega. O Chega, já o disse aqui, e digo nos outros sítios, se me apetecer, sempre que me apetecer, o Chega na economia é um partido socialista, de forma benigna, na melhor das hipóteses, um partido social-democrata, de forma que me parece mais exata, é um partido populista, é um partido tal como é populista também nas questões, noutras matérias, mas na parte económica é obviamente um partido populista, é um partido que não abdica de uma série de funções do Estado, de uma série de, não abdica de uma determinada dimensão do Estado. E, portanto, qualquer identificação na parte económica, na visão económica do mundo, entre o Dr. Ventura e o Javier Milei parece-me, já não digo forçada, parece-me absurda, não faz sentido nenhum. Agora, faz-me, acho razoável que realmente, e ainda bem que é assim, é que finalmente há um dirigente da Iniciativa Liberal que toma Milei um exemplo a seguir e sobretudo um exemplo a seguir não no sentido de fazer tudo o que ele faz necessariamente, mas pelo menos estar atento a tudo aquilo que ele tem feito para ver quais são os resultados. E para já, como eu disse há uns minutos, para já os resultados na Argentina têm sido muito positivos. O que o senhor Milei tem feito tem sido muito bom. Tem corrido muito bem e tem mostrado que uma visão liberal da economia é mais positiva para mais pessoas do que uma visão coletivista e estatista da economia. Isto não devia ser novidade para ninguém. Para muita gente, de facto, não é novidade. A novidade aqui é que lá está. É que a aplicação do princípio está a ser feita a uma escala e com uma intensidade e com uma densidade, até uma textura, se calhar nunca antes vista. Se calhar nunca antes vista. Claro que há- temos, basta até ir aos Estados Unidos, há um historial de governos mais liberais ou menos liberais do que o Reaganomics, mas apesar de tudo não se pode comparar aquilo que Reagan fez à economia americana e o impacto que isso teve na economia mundial ao processo de desestatização que o Sr. Miller está a levar a cabo. Vamos ver se ele continua, vamos ver se continua a correr bem e se correr bem, que se as pessoas começam a reparar nisto, não só da iniciativa liberal, se isto derrama para o senso comum, é ao senso comum que isto pertence, e se alguns supostos pretensos jornalistas, quer dizer, nas televisões, sobretudo, e por aí, se ganham um bocadinho de vergonha na cara e se param de referir, e se já agora se leem qualquer coisa, nem que seja um folheto, e se param de referir ao Sr. Milei como um líder de extrema-direita. O Sr. Milei pode ser, até pode ser de extrema-direita ou de outra coisa qualquer, noutras áreas. Na economia, ele é o oposto da extrema-direita. Sucede que também é o oposto da extrema-esquerda. O Sr. Milei está. O campeonato dele é outro. E o, os supostos jornalistas em questão ou percebem as regras desse jogo, percebem o que é que se está a discutir, ou então vão continuar a repetir estes clichés quando não gostam de alguém, ou quando lhes dizem para não gostar de alguém, quando eles seguem ordens que recomendam que eles não gostem de alguém, vão tratar esse alguém como um radical, uma pessoa de extrema-direita, no fundo um fascista, mas isso, pronto, quer dizer, a conversa já é tão infantil que não há mesmo paciência, não vale a pena estar agora. Não vamos estar a dizer, a explicar esses pivôs, telejornais e esses comentadores que andam por aí, a grande maioria deles, quando uma pessoa chama o Sr. Milei, define o Sr. Milei como um político de extrema-direita, quer dizer, vale a pena continuar. É como se alguém quisesse discutir a influência do futebolista Maradona na história sei lá, da arquitetura ou do balé clássico. Não estamos a falar sequer os argumentos não encaixam, as coisas são de fato esferas diferentes, que não são compatíveis, portanto a conversa não tem muito para onde seguir e não vai seguir. O Lenga-Lenga também não vai seguir,
peço-vos só para continuarem, para continuarem, quer dizer, os que não se inscreveram ainda, para se inscreverem no canal, isso é bom para o canal, para ativarem sininhos, notificações, botõezinhos, mas sobretudo que se inscrevam como membros do canal. Eh, e, e quero, quero agradecer mais uma vez ao Azeite da Lismã pelo patrocínio que nos tem dado e à Prozis pelo patrocínio que tem dado ao Lenga Lenga do costume. Não se esqueçam, sempre que fizerem compras na Prozis online, na loja online da Prozis, incluírem o código Lenga Lenga, uma palavra só. E até para a semana. Por hoje é tudo.